Felipe, obrigado por me receber. Novamente, meu nome é Jair. Eu sou repórter do Big Rock and Roll, que a gente diminui para Big Rock, que é um site especializado em rock e metal. Aqui no Brasil, fomos o único site nas últimas 3 edições do Wacken na Alemanha, apesar de ainda sermos um site pequeno. Essa entrevista aqui vai para o nosso podcast e para o nosso canal do YouTube. Você é o segundo entrevistado, é a nossa segunda edição. Conforme a gente já conversou um pouquinho antes, antes de ser a pessoa que está te entrevistando, eu sou um fã do Viper. Já fui a alguns shows da banda, fui na gravação do DVD, então é uma honra e uma emoção tá conversando com você. Tá? Imagina, pô. Obrigado pelo convite. Mas você fez uma coisa bastante diferente para o pessoal que normalmente tem coisas do metal, que é a primeira parte da nossa entrevista. Tua carreira solo você acabou de lançar no último dia 23 de outubro. Aí eu não sei se você prefere o título em inglês ou em português, FMX ou FMX. Né, eu falo FMX que acostumei, mas o FMX, FMX, tudo bem. Então quem estiver ouvindo que não entende inglês e quiser procurar no Spotify, Deezer e coisas assim, FMX ou FMX, que são os remixes do seu disco solo, que era o FM Solo de 5 anos atrás. E aí você tem gente, tipo, como eu vou ser bastante sincero, eu não conheço muito de house, eletrônica e tudo mais, então eu tive que procurar quem são as pessoas. Então você tem nomes como o Mário Fischetti, espero que eu não esteja matando o sobrenome dele, o Bitmux, que já trabalhou com gente do Prodigy, que também já trabalhou, inclusive, na abertura das Olimpíadas, que foi uma coisa que eu achei super legal, que eu não tinha noção. Como que surgiu essa ideia? Como que você teve contato com essas pessoas? É uma coisa nova ou já é uma ideia de muito tempo atrás? Olha, na verdade, o FM Solo, o disco solo de 2015, já era um projeto bem diferente do Viper, Sim. Porque ele não era metal, ele era um disco mais, vamos dizer assim, mais rock independente, mais um pouco... tinha algumas coisas de pop, era um projeto diferente e tudo bem. Eu fiz vários shows, eu fiz bastante show com esse disco, ele fiz alguns clipes, ele foi um disco que eu gosto bastante do repertório e tal. E daí o seguinte, o Prox, né, que é um que também eu participo, ele chama Paulo Rocha, Paulinho, que usa o nome de Prox, né? Ele é meu amigo de muito tempo e tal. E ele um dia desse, ele me convidou para ir para o estúdio dele e tal, ele estava mostrando um pouco o que ele faz. Eu também nunca fui muito ligado em música eletrônica, assim. Eu acho até legal, sempre gostei do Depeche Mode, de algumas bandas, Nine Inch Nails principalmente eu gostava, mas eu não entendia muito bem como funcionava, eu não conhecia assim muito esse mundo, né? Ouvia assim, achava interessante, mas nunca fui assim um grande conhecedor. E quando eu fui no estúdio dele, ele me mostrou assim como é que ele fazia os remixes, como é que ele montava a música. Eu falei, puta, muito interessante assim. E quando você ouve naquelas caixas super legais do estúdio, né, aquele puta som. Então eu achei, nossa, que legal e tal. Ele falou assim, olha, eu vou fazer um show numa casa aqui em São Paulo e queria que eu vou te mandar eu queria que você tocasse guitarra, se você puder, nesses sons aqui que eu vou te mostrar. Você faz um arranjo aí, guitarra pesada e tal, e a gente faz um negócio ao vivo. Eu vou montar a parte de DJ, produtor e tal, e você toca no show com a guitarra. E eu falei, puta, que legal, né? Diferente e tal. Uma coisa meio Ministry, acho que o Ministry fazia isso, né? Eu achei interessante. Eu fiz essa apresentação com ele, achei muito legal a energia, assim, que é um puta som, né? A qualidade do som eletrônico e tal, com a guitarra. Falei, meu, muito legal. E daí, quando eu vi como ele fazia, eu falei assim, pô, ele pegava cada canal, né? Vamos dizer assim, das músicas e mexia, misturava até. Eu falei, olha, meu, por que eu vou te mandar se eu te mandar uma música do meu disco solo, que eu tenho tudo separadinho por canais, você dá uma remixada e coloca coisa eletrônica, vamos ver como é que fica. E ele fez, eu pensei assim, poxa, ele fez e ficou um negócio diferente, legal. Eu falei, meu, por que eu não faço isso com todas as músicas do disco? Mas daí, para não ficar só ele, eu achei interessante, eu também tenho outros amigos que são DJs, né? O Marinho Fischetti, conheço há muito tempo, o Bitmux, que é um cara, na verdade, ele é o pseudônimo do Serhan Osman, que é um produtor turco, né?
que Eu mora não no quis falar Brasil. o nome dele porque eu tinha certeza que eu ia assassinar. Bitmux é mais O fácil. Serhan Osmin, o próprio Paulinho, né, com o projeto do Prox. Eu sou muito amigo do pessoal do Remove Silence, que tem o Fábio Ribeiro, que toca teclado, me aproximei dele por causa do Viper também, conheço ele há muitos anos. Enfim, o próprio Val Santos, que também é meu amigo sempre, já tinha produzido o FM Solo. Enfim, eu juntei uma turma e falei assim, galera, eu vou mandar uma música para vocês e vocês fazem aí o que vocês quiserem, né? O Paulo Lanfranchi, que é o guitarrista do Voodoo, que também mexe com música eletrônica, enfim. E daí eu mandei para eles e o resultado veio, cada um fez de um jeito, cada um fez. Eu não pedi nada específico, porque eu Sim, queria realmente que eles fizessem uma releitura à moda deles, né? E eu achei super legal, assim. Eu pensei, eu vou lançar isso aí. Eu ia lançar uma música, duas músicas e tal, mas daí eu pensei, eu vou fazer isso com o disco inteiro. E daí tinha uma outra música curiosa, que é a música New York City, que era uma música que eu tinha feito para o meu. Só um parênteses, eu vou lançar o disco solo, meu segundo disco uhum. solo no começo do ano. Eu Ah, ia legal. lançar agora, mas com a pandemia acabou atrasando e tal. E eu tinha feito essa música New York City para esse disco. Mas eu acho que é o primeiro caso de uma música que o remix está lançado antes da música original. Então, eu mandei para eles as tracks, né, para o Remove Silence, eles fizeram um remix. Então, antes de sair a música original que eu vou lançar no começo do ano, eles já fizeram um remix, é uma música inédita. E daí foi assim que saiu esse projeto. Era um projeto que ele não é super despretensioso, né? Ele é um disco meu, porque as músicas são minhas, mas na verdade ele é um disco de todos esses produtores, né, também. Então, um projeto meio conjunto. Então, eu achei um projeto muito legal, porque eu pude ouvir artistas diferentes fazendo releituras de músicas que eu criei, e achei super interessante, e acabei lançando. E você sabe como, né, você que acompanha o Viper, sabe que a gente do Viper nunca teve assim, digamos, medo, nunca teve receio de se envolver em projetos diferentes, o próprio Pete lançou um disco solo agora que é um pouco mais pop. Sim. Eu também já tive esse projeto solo. A gente gosta de fazer projetos diferentes mesmo. E esse FMX eu acho que foi um projeto mais radical que alguém do Viper aí já se envolveu. Você já me respondeu umas 2 ou 3 perguntas que eu estava marcado aqui para Eu tenho fazer. esse defeito, Não, mas como não é um jornalista, eu já defeito. tento incluir tudo numa resposta. Então, eu estava até comentando 10 minutos antes da gente começar que eu estava nervoso não por entrevistar o guitarrista do Viper, mas por entrevistar um jornalista. Porque isso aqui é meu hobby, eu sou engenheiro de profissão. A gente participa do site todos como hobby, é nossa vontade que se transforme num veículo muito maior, mas eu tenho a minha profissão do dia a dia, né? Olha, mas É Jair, coisa. pode ter certeza que você está saindo melhor como jornalista que eu me sairia como engenheiro. Então, não vamos derrubar nenhuma ponte, prometo, meu. Beleza. Eu ia perguntar realmente da New York City, mas eu ia perguntar de outras músicas também. No disco original tinha a Speedway, que ela é na verdade um cover do Morrissey. Teve algum motivo dela não entrar nesses remix? Então, a Speedway foi assim, por ela ser do Morrissey, eu tive que, no primeiro disco, eu tive que pagar um direito autoral. Teve uma negociação que para comprar, Sim. para poder gravar a música e tal. E como eu teria que fazer isso de novo, eu falei assim, então já estou fazendo de várias outras músicas, essa daí eu acabei deixando de lado. Tá. E a New York City foi uma música para falar um pouco dela, que assim, que eu acho que. Eu não sei se você chegou a ouvir esse disco. Você chegou a ouvir, Jair? Eu ouvi os dois, na verdade, eu criei uma playlist aqui no Spotify que eu fui escutando a original e a Que legal! remixada. Para entender o que foi feito, ver o que tinha de diferenças e Que tudo legal, mais. meu. Depois quero que você fale um pouquinho. Deixa eu só explicar da New York City. Foi uma música que eu passei algum tempo nos Estados Unidos, assim, idas e vindas entre 2000 e, vamos dizer, 16 ou 17, 2019, sei lá. E passei um tempinho em Nova York. E daí lá eu tive a oportunidade também de muitos shows e aquela coisa. E é uma cidade que eu tenho, né, sempre gostei muito, né? Uma cidade que é sensacional, né? Muito cosmopolita e tal. Tem milhões de coisas. E eu fui num show de uma banda chamada Everything Everything. E essa banda, eu fiquei bastante impressionado. Assim, um amigo meu que mora em Nova York me levou. E eles eram um pouco eletrônicos, um pouco pop, um pouco rock, um pouco metal. Era uma coisa meio louca. E eu fiquei meio assim com aquilo na cabeça, né?
eu acabei criando, compondo essa música lá. E ela não era uma música muito... Não tem nada a ver com essa banda, essa música, que se você depois for ouvir, mas ela me Uhum. influenciou. E eu acabei pensando, poxa, eu queria fazer uma coisa meio parecida, assim, com o eletrônico e tal. E acabei fazendo essa música lá. E, enfim, daí quando eu cheguei, eu gravei, foi uma das primeiras músicas que eu gravei para esse disco novo com o Val. E a gente gravou ela numa versão mais rock. E daí eu mandei pro Remove Silence e eles me devolveram essa versão que era mais eletrônica. Quando teve esse projeto tal, eu acabei incorporando essa música e falei, não, eu quero lançá-la como single porque é uma música que é especial para mim, que eu gosto bastante e tal. Foi mais ou menos essa história, assim. Agora eu quero que você me diga o que você achou ouvindo as duas versões, eletrônica, rock. O que você achou do Cara, projeto? eu gostei bastante. Eu vou ser extremamente sincero, lá em 2015 eu não estava numa fase muito rock, muito metal, então eu acabei deixando passar um pouco o teu disco solo. Eu estava numa fase muito trilha sonora, que é uma das minhas outras paixões Gosto muito também, gosto muito musicais. também. E eu acabei deixando passar. E na verdade, uma das perguntas que eu marquei para te fazer, escutando, foi que já tem, eu não sei nem se você chegou a perceber isso, mas eu ia te perguntar, já tem algumas músicas no disco original que elas já têm uma batida que se você trocar o timbre da bateria ali por uma bateria eletrônica, elas já são remixáveis na falta de uma palavra melhor para isso. A Perfect One, que abre os discos, a Take a Chance, eu não consigo tirar da cabeça o refrão. A river full of anger. So much to lose, essa daí é boa Da So também. Much to Lose. Eu não tô conseguindo, faz uns dias que eu não tô conseguindo tirar esse pedacinho na cabeça. Puta, desculpa. Não, pelo contrário, cara. Eu não acho essas coisas grudentas ruins. Eu acho que existe um momento para coisa grudenta também. Uhum. E pelo menos é um grudento bom. Porque às vezes você. Esse disco já. Engraçado que você notou isso, meu, é exatamente o que você falou. Esse disco, o primeiro disco solo, ele foi gravado. As baterias são eletrônicas, né? A bateria são programadas, todas do Uhum, primeiro disco. Então, com certeza, eles têm. A Perfect One, ela tem uma pegada muito Nine Inch Nails, sim, assim. E a Take a Chance tem uma pegada mais. Como é que eu. Por exemplo, mais do Daft Punk. Não sei se você conhece, que é uma sim. dupla francesa que eu estava ouvindo muito na época, assim, eles lançaram um disco chamado Random Access Memories, que era um disco que eu estava ouvindo muito na época, tal, então a gente acaba sendo influenciado. Então essas duas realmente eu tenho. A So Much to Lose, é engraçado, a versão que o Paulo Lanfranchi fez da eletrônica, ele não mudou muita coisa, né? Ela tá bem Sim, parecida, depois ela é compara meio as duas, parecida. ela tá bem parecida. Ela tá meio parecida. Então aí eu fiquei realmente na dúvida se foi alguma coisa que foi consciente, essas batidas, ou se era uma coisa que já estava na tua cabeça meio de compositor e que só veio a inspiração. Realmente foi por causa assim, dessas influências, né? E como esse primeiro disco eu também tava experimentando coisas assim, né? A gente acabava usando timbres de bateria diferentes para cada música. Não precisava, né? Podia variar e tal. Então, as músicas são bem diferentes entre si. A gente brincou um pouco com esses timbres. Não teve uma. E realmente o que você falou, o próprio Remove Silence, a música Perfect One, tem umas mudanças e tal, mas ela também não é tão diferente da original. Então, elas já eram meio que um pouco eletrônicas nesse sentido, né? Eu fiz um show, só para contar uma coisa engraçada desse projeto. Eu fiz um show, eu fiz eu lancei um drink, uma receita de um drink, logo depois do lançamento desse disco, que foi num bar, eu fiz um show num hotel. Então o Uhum, hotel criou um drink, o barman do hotel criou um drink, que era um drink da cor da capa do FM Solo, que era um drink laranja. sim. Então, e chamava Perfect One. Então, no lançamento do Drink Perfect One, eu fiz um show no bar do hotel, tocando violão, cantando, e as bases das músicas eram todas eletrônicas. Então era um show eletroacústico, porque eu estava fazendo violão acústico, cantando com as baterias eletrônicas no lançamento de um drink que era inspirado no nome de uma música. Era um puta de um negócio louco, mas foi uma festa muito legal. Assim. Então, eu gosto sempre de criar essas coisas meio malucas, assim, mas eu acho que
tem o seu valor artístico, assim, eu gosto disso. Tem essa mistura do acústico com o eletrônico, que agora tá me fugindo o nome da banda. Subway to Sally, é uma banda alemã. Eles cantam majoritariamente em alemão, apesar do nome da banda ser em inglês. Que eles têm um disco inteiro acústico com DJ. E eles são uma banda de folk metal alemã, e aí um disco acústico com DJ. E então, é o meu disco favorito. Eu achei que eu tinha inventado alguma coisa, pelo jeito já tem gente fazendo. Não, ele é de 2016, então se o teu disco é de 2015, você fez antes. Pode ser, pode ser. Mas é uma mistura que quando você para se despir de preconceitos, ela é uma mistura que fica muito legal. Na verdade, é o meu disco favorito. Se você ouvir no disco do FM Solo, mesmo de 2015, a música Tourist, ela é assim, ela tem violão e uma bateria meio uma batida eletrônica. O que me lembra de outra coisa, tem meio que um tema de viagem, um pouco em algumas letras desse disco, em algumas músicas desse disco. Você tem a New York, a Tourist, que é um cover, na verdade, mas também tem esse tema de viagem, e a Iceland. Você já falou um pouco da New York City, mas a Iceland, que é um lugar que eu sonho em ir, minha namorada ama aquele país que ela viajou alguns anos atrás. Não, assim, na verdade eu não tinha pensado nisso, mas é verdade, né? Agora, eu também não conheço a Islândia, não conheço a Iceland. Eu criei a música em homenagem, enfim, é uma história meio pessoal, meio longa, mas tinha uma pessoa que eu namorava, que gostava da Islândia, tinha conhecido, a gente combinava de um dia juntos, enfim. Mas é uma história, uma música que eu gosto bastante, e ela é realmente o que você falou, eu também gosto muito de trilha sonora. Eu estava querendo compor alguma coisa que fosse um pouquinho mais acabou virando uma coisa que eu acho que tem um quê de trilha sonora ali. E depois o Beatmux, né, o Serhan, fez uma versão super maluca, assim, super diferente também, meio house, meio drum and bass ali dessa música que eu gosto bastante. A Iceland esse tema da viagem, na verdade, você acabou de me chamar a atenção para isso, eu não tinha pensado tanto. Mas acho que é uma coisa meio que acho que é comum, né, nos dias de hoje, a gente pensar de uma maneira mais global, né? E também tem outra coisa, que nome dá para uma música instrumental, né? Isso é uma dúvida que a gente sempre que tem música instrumental, por exemplo, no Viper a gente tinha a Killera, né, no Soldiers, depois a gente teve a Illusions no Theatre of Fate. A gente teve no disco All My Life, a gente teve a música Soldier Boy, que era uma música eletrônica, uma música instrumental também, que também parece um pouco trilha. E daí eu dei o nome de Iceland. Essa Iceland, assim, eu como dentro dessa minha loucura, é uma música que eu ainda gostaria de transformar ela numa sinfonia. Ela tem muitas coisas acontecendo ali, em várias frases, várias coisas acontecendo ali simultaneamente. Eu gostaria de algum dia sentar com alguém que é mais a música clássica e tentar transformar isso numa obra um pouco maior. Assim, eu acho que tem muitas melodias bonitas, né? Ela é muito épica, né? Ela pode ir para vários lados assim harmônicos que eu acho que pode dar no futuro alguma coisa um pouco mais voltada para a música clássica. Legal. Mas isso aí vai demorar ainda. Uma coisa de cada vez. Você já acabou de responder outra, que era a minha pergunta do que o Felipe, criador de conteúdo, né? Porque você é um pouco de tudo. Você é jornalista, você é escritor, você é músico. Então você é criador. O que o Felipe, criador, gostaria de fazer? Você já falou uma que você ainda não fez. Tem mais alguma coisa assim? Tem uma coisa que eu gostaria muito de fazer, que é na área de roteiros, né? Na área do audiovisual, ou dirigir alguma coisa. Eu tenho alguns roteiros escritos, alguns projetos assim em desenvolvimento, eu nunca, nenhum deles ainda vingou, mas essa é uma área que eu gostaria também de fazer. Eu fiz tanto na parte de roteiros, como algum dia eventualmente dirigir um curta-metragem, né? Eu sei que é uma área diferente do que eu faço, mas eu tenho vontade de experimentar nessa área. Uma outra área que eu cheguei a experimentar no ano passado, que agora na segunda-feira vai fazer um ano, foi na área de fotografia, que é uma área que eu gosto bastante. Eu fiz uma exposição no dia 2 de novembro do ano passado, chamado La Fiesta de los Vivos, que é em homenagem ao Dia dos Mortos, no México. Eu fotografei pessoas na rua no Dia dos Mortos no México e fiz uma exposição no Memorial da América Latina, que vai completar um ano na segunda-feira. Eu vou até postar as fotos novamente e tal.
Foi também uma outra área que eu não é uma área muito minha, mas como eu não devo nada a ninguém, eu me arrisco. Eu tenho alguns quadros que eu gosto aí na minha casa, né? Eu tenho algumas coisas, mas eu não. Essa área daí, essa área aí, eu ainda, em respeito às pessoas que levam as artes plásticas a sério, eu ainda não divulguei, ainda não tive coragem de tornar público. Só para quem visitar, então. Cara, eu gosto de me expressar e de criar coisas mesmo, é o que você falou. Tinha uma frase do Glauber Rocha que eu sempre lembro quando a gente fala de criatividade, que é assim: criar é mais importante que ser feliz. Eu gosto bastante de me aventurar em vários tipos de expressão artística, de criatividade. Eu não tenho nenhum limite, eu não tenho ninguém que não tenho nada que me impeça. Então eu vou tentando. Às vezes eu posso acertar, às vezes eu posso errar, mas de qualquer maneira eu estou me expressando e eu gosto de fazer isso. Legal. Olha, se o Viper for fazer um clipe do disco novo, você pode dirigir. Eu dirigi os clipes do FM Solo. Depois você vai achar no YouTube, se você achar. O clipe de Tourist, por exemplo, eu fiz em New Orleans. Eu fiz com celular, eu estava andando pela rua, fiquei me filmando, depois eu editei. Enfim, eu gosto também de me aventurar nessas coisas, mas o do Viper eu algum dia ainda vou dirigir um clipe, sim. Boa ideia. Falando no Viper, você fez um cover de The Shelter. O que de toda a discografia do Viper te levou a escolher The Shelter? A The Shelter, além dela ser uma música minha, né, que eu não gostaria de fazer um cover de uma música do Pitty, por exemplo, assim. Preferia fazer uma minha, porque daí ele não pode brigar comigo. Então eu fiz The Shelter, escolhi. E como eu tinha feito a The Shelter no FM Solo, eu pensei, eu achei que seria interessante depois. Então eu tenho 3 versões de The Shelter: uma metal, uma rock e uma eletrônica. Então, se algum dia eu for fazer também algum outro estilo jazz, sei lá, eu vou tentar fazer The Shelter Jazz para mostrar que qualquer música pode ser qualquer coisa. O que vale, na verdade, é o arranjo que você coloca nela. Então, por ser uma música minha, eu acabei escolhendo The Shelter. Legal. Menos complexo do que eu imaginava. Mas eu Exatamente. gostei da ideia das várias versões. Eu acho sempre legal procurar. Um jazz, The Shelter Jazz, aí seria interessante. Eu confesso que eu acho sempre legal procurar versões de estilos completamente diferentes de banda, e uma das experiências mais, já que você falou nisso, mais divertidas que eu já tive em termos de show, tem uma banda de black metal norueguês que eu fui ver lá quando eu estava na Alemanha, no Wacken de Inverno, que eles têm um cover de Britney Spears. Uau! E, cara, todo mundo pulou e todo mundo cantou o bendito do cover de Toxic com o cara... Eu ia chutar essa. Com o cara fazendo em gutural. É que a música é muito boa, né? Em qualquer estilo... Sim. Acho que a música boa, em qualquer estilo, ela fica boa, né? Engraçado. É que tem alguns estilos que eu realmente não gosto, assim. Sertanejo, acho, não me passa. Funk, não me passa. O samba até um pouco assim, vamos falar, sei lá, Cartola, né, Pixinguinha, alguma coisa mais raiz, assim, eu até consigo ouvir, mas o samba mais pagode, assim, também não gosto, não consigo ouvir. Não tenho nada contra, quer dizer, quem ouve não me afeta, mas eu realmente, uma vez eu fui num rodeio aí com uma namorada na época também, tive que ficar aguentando tipo 3, 4 horas de sertanejo. Puta, para mim aquilo foi um negócio assim dolorido, doía a minha cabeça de. Então mas quando a música é boa, ela fica boa em qualquer estilo. Sim. Eu sei como é que é. A Americana tem um dos 3 maiores rodeios do Brasil, então... Era de Americana, inclusive. Nossa senhora, meus pêsames. São as 2 semanas que eu fujo da cidade, vou para outro lugar, vou viajar, porque fica impossível de viver. Ô, Felipe, além um pouco da tua carreira musical,
o Felipe do dia a dia, ele não é musicista, ele é jornalista e ele é escritor. Então, Eu tô aqui, inclusive, na redação, eu não sei se você consegue ver daí, tô na não, redação da eu Isto É. consigo, eu consigo. E, pro nosso público que obviamente te conhece do rock e do metal, e não o Felipe escritor e jornalista. Você tem 2 livros contando viagem, que um é da Copa da África e o outro é das Olimpíadas da China. Você tem 2 romances, você tem livro infantil. Apresenta um pouco desses trabalhos pro nosso público ouvir, descobrir esse Felipe diferente. Com certeza. Eu sou jornalista, né? Eu sempre trabalhei assim, quer dizer, sempre, de ano 2000, vamos dizer assim, para cá, sempre trabalhei em redações do Estadão, passei por vários lugares. Hoje estou na revista Isto É, sou editor de cultura, que é justamente essa área que eu sempre gostei. E eu tenho os livros, esse mundo da literatura, eu sempre gostei também há muitos anos. E daí, como você disse, eu tenho esses livros, eu tenho Olhos Cor de Chuva e o Martelo dos Deuses, que são ficções, e o Ping Pong, que é da China, e o Bacana Bacana, que é da África do Sul. Os dois ficções, né, as 2 ficções eram histórias, né, que eu criei, e romances e tal, e os outros 2 foram coberturas justamente jornalistas que eu fiz para o estado de São Paulo. Eu fui cobrir a Olimpíada da China e depois a Copa do Mundo da África, então escrevi livros sobre as experiências. Depois eu tenho um livro que chama Um Lugar Chamado Aqui, que é um livro infantil, um livro até que eu gosto bastante, que eu fiz depois do nascimento da minha filha, e foi um livro que ganhou até um prêmio muito legal de melhor livro do ano pela Fundação Nacional do Livro Infantil. E depois eu tenho um livro que chama Palavra de Homem, que é um livro que tem as crônicas que eu escrevia na época do Estadão. Eu fiz uma coletânea, eu escolhi as melhores crônicas. Esse lado do escritor é um lado que eu não, nem o jornalista e o lado músico, enfim, são lados que eu não dissocio tanto, né? Eu acho que às vezes é surpreendente para as pessoas quando eu vou num show e a pessoa fala assim, nossa, mas você também escreve e tal, ou quando eu lanço um livro e a pessoa fala, você também é músico. Na verdade, essas coisas elas são muito muito naturais assim para mim. Mas eu acho realmente, reconheço que não é uma coisa tão comum transitar nas 2 áreas. Eu tenho até uma história engraçada, quando eu fui, o livro infantil, eu acabei fazendo uma tarde de autógrafos na Bienal do livro de Buenos Aires, o livro infantil de Buenos Aires, e quando eu cheguei lá, tinha um metaleiro, né, um cara, um headbanger aí, cabeludo, com a filha, e ele olhou o livro e falou assim, você tem o mesmo nome de um músico brasileiro de heavy metal, da banda Viper. Eu falei, pois não sou eu. E o cara ficou surpreso, acho que deu uma chacoalhada, assim, ele acho que não entendeu durante um momento, e eu até, daí, depois, minha filha estava comigo, depois ele apresentou, as meninas até brincaram, eu fiquei conversando com o cara. Foi muito interessante, porque era um cara que não tinha a menor noção que eu era, claro, na Argentina, né, o cara não tinha nem como saber que eu era escritor, mas depois conversamos ali, foi interessante. Mas é uma coisa natural para mim, porque eu vim de uma família de jornalistas, né? Então, meu pai e minha mãe eram jornalistas, né? Então, eu cresci meio... E meu pai era crítico de música, então eu cresci, né, nesses 2 mundos, e para mim os 2 mundos convivem harmonicamente, numa harmonia muito, muito, muito natural. Então, poxa, quem estiver ouvindo aí o podcast, quem estiver vendo o vídeo e quiser conhecer esses trabalhos, assim, digita meu nome no Google aí, ou palavradehomem.com.br, é um site que tem lá a lista dos meus livros. Então, ficaria muito feliz se as pessoas conhecessem esse lado também. Legal. Hoje, como você falou, você está cuidando mais da área de cultura dentro da Isto É, mas você já escreveu sobre muitos outros temas. Tem algum tema específico que você olhe para trás e fala, putz, não queria mais voltar a escrever sobre isso, e algum que você fale, não é o que eu estou trabalhando hoje, mas esse tema eu gostei? Olha, política, eu sempre, desde o Estadão, sempre acabei me envolvendo um pouco com política, já fui também repórter de política e tal. É um tema que hoje eu tento evitar. Às vezes eu escrevo aqui na Isto É, inclusive hoje eu escrevi uma matéria, mas às vezes eu tento evitar, assim, porque a política acabou virando uma coisa muito, muito polarizada, né?
era um pouco mais civilizada antes, você tinha as suas diferenças, mas era um pouco mais respeitada, e hoje é uma coisa muito polarizada. Então, eu tento evitar um pouquinho assim, prefiro não me posicionar muito politicamente, porque eu acho que as pessoas estão muito radicais, né, para todos os lados, e de vez em quando só que eu não aguento e falo alguma coisa, mas política é uma coisa. Esporte é um tema que eu, apesar de gostar de esporte, eu não sou um fanático, mas curto esporte, mas é um tema que eu nunca escrevi muito, nunca me aproximei. De resto, qualquer tema me interessa, sabe? Eu sou uma pessoa muito curiosa, muito interessada em tudo, assim. Então, às vezes eu me surpreendo com minha namorada, às vezes estou conversando e às vezes ela me apresenta uma amiga que faz alguma coisa diferente, advogado ou algum outro assunto, e eu quero saber das coisas, às vezes conheço um pouco do assunto, quero conversar mais, e até uma surpresa, eu falo, mas, pô, mas como é que você sabe isso? Eu falo, na verdade, tudo me interessa, meu, Jair, puta, eu sou uma esponja, meu, uma coisa... às vezes eu pego me vendo documentário da National Geographic, eu vejo história da Segunda Guerra Mundial, eu vejo... Tudo me interessa, meu, tudo... eu acho que tem... é interessante. Então, eu me alimento muito de todos os assuntos, tudo que é notícia, tudo que é realidade me interessa. E acho que intrínseco também é o trabalho que você escolheu para o dia a dia, né? Porque se você não absorver tudo, como que você vai emitir uma opinião, fazer uma leitura de mundo? Eu confesso que às vezes que eu sento para escrever algumas coisas para o site, eu tenho um site de Star Wars também, faz 20 anos, já cobri CCXP como repórter lá, por exemplo. Toda vez que, mesmo a hora que eu estou escrevendo alguma coisa sobre Star Wars, que você fala é a coisa mais lúdica possível que dá para pensar, ainda assim eu tento olhar pelo lado de ser responsável e pesquisar todas as informações possíveis para entregar alguma coisa boa. Imagino que você, escrevendo sobre problemas do mundo real, tenha uma responsabilidade muito maior, e é importante ter essa curiosidade. Com certeza. Agora, o Viper acabou de lançar, mudando um pouquinho pro Viper, se não tiver problema para você. Com certeza, até porque se não tiver Viper, seus ouvintes vão ficar putos com você. O Viper acabou de lançar a versão remasterizada do Maniacs in Japan, que aliás eu comprei um dos 100 primeiros lá que estavam autografados, então eu tenho o teu autógrafo aqui em casa. Legal, legal. E aí eu tenho uma curiosidade que eu percebi, porque apesar de eu ainda fazer coleção de CD, né, o mundo girou, e a gente tem Spotify, YouTube e tudo mais, e no Spotify não tem os covers, não tem o cover de Queen, não tem o cover de Ramones, e não tem o de Tim Maia, que eu acho, assim, sensacional. Mas o disco tem, né? O disco tem. Você na tem verdade, alguma foi uma noção questão do porquê? Foi uma questão de negociação de direitos. Uma questão de grana. Para alguns formatos tinha alguma negociação diferente, era mais caro, mais barato, e a gente acabou optando por colocar os covers. Por exemplo, tem um cover que agora a gente está publicando esse show na íntegra no YouTube, né, aos poucos, toda terça-feira, e a gente vai colocar uma música, por exemplo, que não entrou em nenhum dos dois, que é Running Free do Iron Maiden, uma música que a gente tocou no Japão, e a gente nunca disponibilizou ela, e o vídeo vai poder. É uma questão de direitos, mas assim, a gente optou por colocar, eu acho que a do Tim Maia realmente era muito importante, a do Ramones eu acho que está no CD e não está no digital, ou vice-versa. Enfim... os covers não estão no digital, eles estão no físico, então, para quem estiver ouvindo, comprem o físico, tá bem legal. Eu comprei todos os remasters até agora. A gente optou por colocar algumas coisas no CD, outras no digital, mas a ideia é que tenha todo esse material disponível de alguma maneira, né? Legal. Na verdade, teve a demo que vocês fizeram com o Bot em 2005, tinha uma cover que não foi pro All My Life. Era uma cover do Rush, se não me falha a memória. Talvez. Mas o All My Life é um que a gente vai relançar com covers com certeza também. O All My Life, a gente tá, como ele tinha, a gente não gostou muito de algumas, eu não gostei muito de algumas coisas do som do All My Life na época. Então a gente tá remixando algumas coisas, então ele tá demorando um pouquinho mais. O Coma Rage é outro que também ainda não saiu, que também vai sair com todas as bônus, inclusive uma música inédita em português. Já na época do Coma Rage a gente já tinha uma música em português, que chama País do Futuro.
que é uma música super porrada, assim. O Coma Rage a gente também está negociando com a Roadrunner, porque a Roadrunner Brasil acabou, então o disco foi para Roadrunner gringa, enfim, tem toda uma negociação que também estamos esperando para sair. O Vipera Sapiens saiu agora, também em versão remasterizada, e também está por aí e tal, então o pessoal também saiu numa versão Slipcase aí e tal. Então acho que assim, aos poucos a gente está conseguindo relançar todo o material para deixar tudo disponível, né? E daí eu quero falar agora do disco novo, porque é uma coisa que com certeza acho que o pessoal quer saber. A gente a pandemia atrapalhou bastante, mas a gente está fazendo uma pré-produção, gravando as demos desse disco novo. Ele vai ter 10 músicas, são 6 do Pete, 3 minhas e um cover. Então, assim, tá super legal, tá muito a ideia é que a gente... Eu tinha pensado nisso conceitualmente, mas não tinha combinado nada com o Pete, acabou meio que virando isso. O disco vai ser bem uma mistura do Theatre of Fate com Evolution, em termos de estilo, né? Sim. Até porque o Leandro é um vocalista muito versátil, muito parecido, muito versátil e muito parecido também em termos assim com o André, né? Na coisa do range, do alcance vocal. E talvez o Pete cante alguns trechos, talvez o Leandro cante a parte aguda, o Pete mais a parte... Não sabemos ainda, mas vai ser um disco muito legal, com 10 músicas assim inéditas, vamos dizer assim, e espero que ele esteja pronto no começo do ano. Vamos ver se a gente vai conseguir realmente terminar. Essa coisa da pandemia, a gente perdeu muito tempo com isso, porque a gente acabou não se encontrando, depois o estúdio estava fechado, daí também não dava para gravar demo, então acabou atrapalhando bastante, mas para o primeiro semestre de 2021, com certeza, eu acho que esse disco vai sair. Cara, você já respondeu 3 perguntas minhas numa só. Desculpa, meu, eu falo demais. Eu ia perguntar realmente se ia ter composição tua, né? Porque o Pete sempre foi o grande compositor do Viper. Eu acho, às vezes, que até as pessoas talvez não saibam que é o Pete o grande compositor e não o André, né? Pelo menos dos 2 primeiros discos. Então, eu tinha perguntas sobre você compondo, como é que tava... Até o fato do Leandro ser muito mais próximo do André e do Ricardo Botti enquanto vocalista. Eu adoro o All My Life. O meu Viper, o Viper que eu escutei foi o do All My Life. Eu peguei... É um disco muito bom, as músicas são muito 2000, boas. Eu acho sensacional aquele disco. As músicas são muito boas e o disco, eu acho que o som dele... Tem algumas coisas que a gente depois acabou não ficando tão satisfeito. Então... Né, para essa versão, já que a gente tem a oportunidade de remasterizar, a gente acabou voltando um pouco e falou assim, bom, vamos remixar também, e já que a gente está remixando, que tal se a gente gravar algumas coisas extras? Então a gente vai fazer uma versão meio que 2020, 2021, enfim, uma versão que vai ser diferente, mas claro, vai manter toda a parte original e tal, mas a gente vai dar uma melhorada no som, então acho que vai ser, o pessoal que curte como você vai ficar feliz, aí vai gostar. Legal, eu sou obrigado a perguntar do Tem Pra Todo Mundo, porque você não falou dele, vai ter um remaster. O Tem Pra Todo Mundo, meu, eu não sei. Eu quero um CD do Tem Pra Todo Mundo. Eu gosto desse disco. Eu quero gosto, ele não é um disco. É que ele não é um disco do Viper, mas ele é um disco do projeto Víbora, sei lá como é que vai chamar. Mas assim, é um disco, realmente é um disco de rock em português, né, em rock nacional, vamos dizer assim. Mas ele tem músicas muito legais, mas realmente ele não é um disco de metal. E a gente estava numa praia a gente estava convivendo muito com as bandas de rock nacional. Na época estava o Raimundos, estava o próprio Capital Inicial, a gente estava muito junto com eles, fazendo shows junto, e a gente acabou criando uma dinâmica um pouco diferente. Mas realmente ele não era um disco do Viper, a gente não deveria ter lançado ele como um disco do Viper, e sim como um projeto paralelo, talvez meu e do Pete, enfim. Mas era um disco que a gente devia ter lançado com outro nome, né? Mas a gravadora também, a Castle, na época, também quis lançar como Viper, então a gente acabou aceitando. Agora, eu não sei se a gente vai... Eu não sei como a gente vai relançar esse disco. De alguma maneira, eu acho que ele tem que estar no digital também, né? Eu acho que sim, cara. E enquanto colecionador, eu gostaria, mesmo nem que fosse para ser as 100 unidades lá, que eu vou ser um dos primeiros a comprar. Porque eu gostaria de ter esse disco, que não é fácil de achar. Não, ele é um disco que... Não, é um disco bem difícil, a gravadora faliu, foi um puta rolo jurídico com isso. Foi uma das causas que o Viper deu uma parada depois desse disco também. A gente começou a se envolver muito nesse lado de
entrou com uma ação contra a gravadora, a ação demorou um tempão, foi um desgaste bem grande. Então, mas eu acho que você está certo mesmo, eu acho que é legal. As pessoas, a gente lança e as pessoas que quiserem compram, quem não quiser não compra também, né? Ninguém é obrigado a comprar. Então, mas eu acho que é importante ele ter essa disponibilidade. Eu acho que eu vou pensar como lançar esse disco em CD, que ele talvez com alguma diferença aí para as pessoas realmente verem que era um projeto paralelo. Legal. Felipe, eu não tenho como não falar do André nessa entrevista. Claro. É emocional até para mim, que eu falei com o André 3 vezes na vida. Eu fui do fã-clube do Xamã, eu fui um dos sorteados para escutar o Time to Be Free antes do lançamento, uma das 10 pessoas que estava lá escutando quando eles receberam a Master. O Reason foi o disco que me fez gostar de metal. As pessoas começam por Iron Maiden, Black Sabbath e o que seja. Eu comecei pelo André. E hoje, escutando The Spreading Soul Forever, logo depois, assim, de escutar os teus 2 discos solos, eu me peguei voltando na coisa emocional que foi quando vocês lançaram. O que foi para vocês encontrar essa gravação, fazer isso? Porque vocês chamaram pessoas que... Eu não sei se o Hugo já tinha saído da banda quando foi feita a gravação, mas tem o Ives também no clipe. É uma despedida do André, o clipe é maravilhoso. Como foi isso? Foi muito difícil, né? Foi, assim, foi uma homenagem mesmo. Se você não quiser falar, não tem problema, porque eu tava chorando escutando a música hoje à tarde. Você que é amigo de infância... Na verdade, fazia tempo que eu não falava desse assunto. Então é meio complicado, assim, agora veio algumas coisas, mas... não, foi uma homenagem, assim, muito bonita, né, meu? Eu acho que o irmão do Guilherme, que é o produtor, o Maurício Serzósimo, ele que encontrou essa gravação, na verdade... a primeira vez que a gente soube dessa gravação foi logo depois que o André morreu. Ele falou: olha, eu tenho aqui uma gravação, porque como essa música não entrou no DVD, a gente acabou não ligando muito para a parte, para o áudio dela, né? Sim. Como ela não ia entrar no DVD, a gente acabou, eu nem sabia se tinha ou não tinha o áudio, a gente não ouviu porque não ia entrar no DVD. E quando o André morreu, que eu fiquei sabendo que o Lico, né, o Maurício Serzósimo, que é irmão do Guilherme, falou: olha, eu tenho isso aqui e tal. E na época eu ouvi, mas na verdade nem cheguei a ouvir, né? Eu falei: meu, não queremos nem ver, vamos deixar isso para lá, deixa um pouco aí e tal. E acabei nem dando muita bola, assim, não querendo muito me envolver com isso. E depois, quando eu estava chegando mais perto de um ano, que daí veio o Lico falou assim: olha, realmente eu tenho isso aqui. Eu chamei até eu acho que ele chamou um quarteto de cordas para fazer um arranjo. Ele tinha mexido na música e falou assim: olha, eu mexi isso aqui e queria que vocês ouvissem e tal. Daí ele mandou para mim, para o Ives, para o Guilherme, para o Pete e tal. E na verdade, depois eu mostrei para o Pete e a gente ficou muito assim emocionado com tudo, né? E daí a gente tinha gravado os overdubs para isso, nessa música, a gente tinha feito alguma coisinha pro ao vivo. Daí a gente gravou esses violões, né? Assim, regravou esses violões. Enfim, fizemos essa versão toda. Depois veio uma ideia do Anderson Bellini e do Eco, que é primo do André, o Eco Moliterno. Tiveram a ideia de fazer o clipe. A gente, na verdade, ia lançar a música e só, né? E eles tiveram a ideia de fazer o clipe. A gente estava no auge da pandemia, então a gravação era muito complicada, fazer uma gravação. A gente pensou em fazer eu sugeri de fazer uma gravação usando trechos de shows e tal, né? Mas o Anderson e o Eco deram a ideia de gravar com os drones, justamente para mostrar que a gente estava no meio da pandemia. Daí eles tiveram a ideia de aplicar as imagens do André nos prédios. Enfim, daí começou a virar um projeto maior, né? E a homenagem acabou ficando mais bonita ainda, né? Mais emocionante, mais bonita ainda. E foi uma maneira da gente homenagear o André e com uma música que eu acho que o André gostava muito.
E o André é engraçado porque a gente acabou não tocando ela muito nos shows, porque o Pete tinha ciúmes do André cantando essa música, né? Porque ele cantava muito bonito, muito linda a música, e era uma das músicas favoritas, acho que é a favorita do Pete. E o Pete tinha meio ciúme dessa música. Ele ficava, não vamos tocar essa não sei o que e tal. E depois a gente acabou falando, poxa, que bobagem, né? Teria sido tão... Enfim, ninguém podia esperar esse tipo de... o que aconteceu com o André. E acabou sendo a nossa forma de homenagear ele com essa versão. Eu confesso que quando aconteceu, eu estava na Alemanha fazendo mestrado, o Xamã tinha voltado e eu não consegui ver show do retorno do Xamã. Eu tinha conseguido ver vocês voltando e eu estava esperando o Xamã fechar uma turnê para lá e de repente veio aquilo e nossa, assim, eu realmente tenho a agradecer muito tudo que vocês construíram, porque eu jamais estaria aqui, eu jamais teria tido a oportunidade de cobrir profissionalmente o Wacken se não fosse o que vocês começaram lá na década de 80. Então, valeu por acompanhar a carreira aí, né? Tanto tempo, poxa. Na verdade, eu até escrevi aqui enquanto uma pergunta mesmo, mas eu acho muito poético o fato de que a carreira do André, em termos de lançamentos oficiais, começou com o Soldiers em estúdio e terminou com o Soldiers ao vivo. É verdade. Eu acho muito poético isso em termos de álbuns. E aí eu não estaria cumprindo o meu lado jornalista de final de semana se eu não fizesse uma pergunta um pouco chata. Ano passado, no dia do rock, você subiu ao palco junto com o Angra e com o Xamã para tocar Carry On, que é a música pela qual o André é mais conhecido na carreira dele. Por que a gente precisou perder a estrela maior para fazer isso acontecer? Isso eu comentei isso na época, inclusive. Eu falei assim, olha, foi preciso que ele morresse para as bandas tocarem, né? Engraçado. As bandas sempre tiveram uma certa rixa. Não era uma rixa assim de inimizade, nem de briga, mas como o Angra surgiu meio naquela, assim, o Viper tinha mudado de estilo, né? A gente estava virando pro Evolution e tal, e o Angra pegou aquele estilo do Theatre of Fate e usou o mesmo empresário, e foi fazer um som parecido. Então, nessa época, teve uma certa rixa Angra e Viper e tal. E depois nós nunca mais nos aproximamos tanto. Do André, sim, claro. Do André a gente voltou a ficar amigo logo. Quando ele montou o Xamã, ele até me convidou para... Eu até escrevi um release do Xamã. Não lembro se foi acho que foi do segundo... Qual é o segundo disco? O Reason. Reason, o segundo disco, Eu escrevi o release desse disco. Então a gente já tinha sido amigo, já estava amigo e tal. Mas as bandas nunca... O Angra, eu acho que depois o André também tinha essa personalidade meio desagregadora. Engraçado. Porque ele era do Viper, saiu do Viper. Entrou no Angra, saiu do Angra. Entrou no Xamã, saiu do Xamã, fez coisa solo. Saiu do projeto solo, voltou para o Viper. Saiu do Viper, montou para o Xamã. Então, assim, ele também era uma pessoa muito inquieta, né? Muito instável. E acho que ele contribuiu um pouco, de certa forma, para esse afastamento entre as bandas pelas quais ele passou. E daí precisou que realmente ele tivesse morrido, infelizmente, para essas bandas se juntarem num palco. Depois a gente fez aquele projeto Viper and Guest, né, com o pessoal do Xamã, também foi uma coisa bem bonita, assim, uma homenagem. Era para ter sido mais shows, acabou que o show acabou virando uma coisa inviável, com 2 baterias, um monte de gente, os ingressos iam ter que ser super caros, então a gente ia fazer 10 shows, depois 5, depois acabou fazendo um show e um clipe, enfim. Era um projeto que... Mas a gente continua muito amigo do pessoal do Xamã, foi um projeto que acabou... a amizade acabou ficando, né? Mas foi mais ou menos isso, né? Precisou que ele tivesse morrido para juntar num palco essas 3 bandas, né? Eu nunca imaginei que eu ia ter o meu nome num crachá do Angra, mas aquele dia tinha. Então foi uma coisa muito, como você falou, que o ciclo, né, foi muito perfeito, assim. Começou com o Soldiers, terminou com o último lançamento dele, vamos dizer assim, foi Spreading Soul, né? Forever, o próprio Soldiers of Sunrise e o Theatre ao vivo. Então foi um arco muito
muito perfeito, né? Dentro do seu trágico. Foi exatamente a história do Theatre of Fate, né? Onde o cara começa com as ilusões e tal, e chega no final, a própria Moonlight é como se fosse I'm Alive, I'm Alive, né? Foi uma carreira que, se tivesse sido escrita, não teria sido tão perfeita nesse sentido, né? Sim. Eu tenho mais uma ou duas perguntas, já que você falou do Evolution, eu acabei pulando elas porque a conversa foi para outro lado. Mas você falou da saída do André, de vocês terem mudado, dado uma guinada de, sei lá, 180 graus no som, e o Angra meio que ter seguido o som que era do Viper. E no momento em que a gente tá, os vocalistas que se seguiram após o André nas outras bandas, o Edu, o Leone um pouco menos, porque ele é um cara que já tem uma fama, mas o Edu, o Bianchi, todos eles sofreram muito com comparações e com diferenças muito menores de som. Se você pegar entre a fase do André no Angra e o Edu no Angra, não é tão diferente quanto é o Evolution do Soldiers e do Theatre. Você acha que o Viper teve sorte de fazer essa mudança na época que fez, que é começo da década de 90, onde você não tinha internet, não tinha câmera para ficar comparando como que o Pete cantava Living for the Night e como que o André cantava Living for the Night, que é uma diferença gritante, ela é quase punk no Maniacs in Japan. E eu adoro, cara, eu adoro. O Maniacs é muito radical, né? Nossa, eu ouço aquilo, eu falei, puta, como é que a gente conseguia tocar tão rápido aquilo, meu? Vocês aceleraram Ramones, as músicas. Né? Parece Ramones, parece que é outra música. Olha, não sei, sorte, não sei. Por outro lado, a gente poderia ter dito assim, o André chegou a querer voltar na época do Evolution, né? Ele saiu, depois a gente conversou para voltar, mas a gente já tinha anunciado o Pete, a gente já tinha, não daria para ele voltar, né? Ia ser uma coisa esquisita. Mas ele sempre disse que gostaria de ter gravado as músicas do Evolution, né? Então é uma coisa que fica meio para a gente ver como é que teria sido, nunca saberemos. Mas eu acho que foi uma aposta, né? O Viper, assim, ele sempre mudou de disco para disco. No caso do Evolution, realmente foi uma mudança muito mais radical. O Pete já era o compositor, como você sabe, do principal na época do Theatre e tal, mas as músicas que a gente compôs para o Evolution eram músicas já meio que adaptadas um pouco para esse estilo dele cantar. Vamos lembrar também que nessa época o que estava fazendo mais sucesso e mais o que a gente mesmo estava ouvindo na época muito era o Metallica, era o disco negro, o Black Album do Metallica, tinha muita coisa de thrash metal, então era um disco estilo muito diferente. As comparações sempre foram muito grandes, sempre que a gente fez em tudo, né? O Viper foi uma banda muito criticada assim também por essa mudança, e muita gente, como você falou, muita gente gosta desses discos. A gente nunca teve medo, nem a gente sempre teve coragem de fazer o que a gente estava. As coisas sempre tiveram que ser do nosso jeito, assim. A gente nunca obedeceu nenhum tipo de regra. E a gente, com isso, também acabou acertando e errando. E a gente paga o preço e somos felizes assim. Não temos muitos arrependimentos, não. Não dá para comparar. A gente olha para trás e fala, pô, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, né? É fácil você falar, né, engenheiro de obra pronta. Você deve ouvir muita expressão. Difícil dizer o que teria feito, né, na época, né? Eram as decisões que a gente tomou na época e a gente vive com elas. Na verdade, eu gosto muito dos dois discos. Eu adoro as versões do Pete para as músicas do Soldiers e do Theatre, que elas são tão diferentes que elas se tornam músicas novas. Eu realmente gosto muito delas. Então, eu acho que, na verdade, esses discos hoje, talvez eles pagam um pouco o preço do Viper ter parado em alguns momentos na carreira e do André ter seguido. Então as pessoas olham muito para os discos da fase do André do que da fase restante. Mas te falar que eu acho que o Evolution é o meu favorito dos de estúdio. Pode ser. Tem muita gente que gosta. Outro dia eu fui num show impressionante. Eu fui no show de uma banda chamada GBH, que é uma banda punk, né? GBH era uma banda punk mais ou menos na época do sei lá,
veio bem depois do Ramones, mas enfim, era uma banda punk, mais ou menos que o Pitch, a gente estava ouvindo um pouco na época do Coma Rage. E daí eu encontrei várias pessoas que falaram assim, nossa, sou muito fã do Viper, puta, meu disco favorito é o Coma Rage. Então eu falava assim, pô, mas tem gente que... Daí o outro falava, não, eu acho que é o Evolution e tal. Então assim, eu falava, meu, mas essas pessoas não devem nem saber que existe o Theatre of Fate, devem achar que é outra banda, né? Então eu acho que é uma banda que teve muitas, tem para todos os gostos ali. E eu acho que é um motivo de orgulho a gente ter transitado por tantos estilos e ter gente que gosta de tantos discos, né? Eu acho que é um mérito pra gente. Legal. Bem, Felipe, a gente já tá, sei lá que horas são da noite aqui. A gente já tá 1 hora mais ou menos falando. Você já respondeu até as perguntas que eu já tinha escrito sem eu fazer. Eu agradeço demais o seu tempo. De novo, foi uma honra ter essa conversa por tudo o que vocês fizeram enquanto banda e o quão importante vocês foram na minha formação, tanto musical quanto como pessoas, porque você acaba... Eu, pelo menos, gosto de saber quem são os meus ídolos. Então, muito obrigado. Imagina. Curti demais o projeto, o lançamento. Quem estiver escutando, quem estiver vendo esse vídeo, por favor, procure lá no Spotify, no YouTube ou no Deezer, onde você escutar o FMX ou FMX, que são os remixes do FM Solo, e o FM Solo, que também é um disco muito bom, muito legal. Eu redescobri o disco agora. Foi muito bom esse teu lançamento, porque eu também redescobri o lançamento original. Legal, muito bom. E... Obrigadão, Jair. Um abraço aí para todo mundo. Obrigado pelo papo, foi muito, muito legal. E eu acho legal porque o Viper, os fãs do Viper são muito legais, né? É uma coisa que dá bastante orgulho pra gente, assim. São pessoas, sabe, pessoas do bem, pessoas que estão ligadas, que têm a cabeça aberta, enfim. Eu acho que é um mérito que a gente tem também como banda, conseguir juntar tanta gente legal em volta da banda.